Olá pessoal, estamos ao vivo agora para fazer mais uma entrevista que terá um tema muito importante hoje, tema que tem a ver com essa doença que está afetando praticamente a humanidade. Hoje nós estamos diante de algo realmente muito sério. Nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Goldenstein sobre como o corpo se defende de um vírus. A gente vai falar primeiramente do vírus como vírus, né? Sem entrar no coronavírus. E depois é lógico, é claro que nós vamos entrar no assunto e nos aprofundarmos. Eu gostaria de saber, primeiramente, depois podem responder depois, se o meu áudio está bom ou não, tá? É sempre bom ter esse feedback do pessoal que assiste, tá? E eu gostaria que vocês fizessem perguntas também. Vamos aproveitar ao máximo a presença do Dr. Goldenstein. Ele já solicitou entrar na nossa live. Vamos lá. Enquanto o Dr. Goldenstein... Opa! Boa, Ô, doutor! tá ouvindo? Tô vindo e vendo. Nossa, que bom. Sem Ô, complicações. tá vendo? Então acho que era o celular mesmo, né? Era o celular, eu troquei de celular. Ah, então tá A maravilhoso. Andréia me emprestou um celular. Perfeito, ó, perfeito. Imagem boa, áudio bom. O Ficou meu, o bom, meu né? áudio tá bom, doutor? Tá? Tá. Tô ouvindo bem. Então tá bom, maravilha. Então ótimo. Hoje vai dar certo. Já deu. Hoje já deu certo. Já deu. Deixa eu só botar esse negócio aqui no ouvido. Pode botar, sem problema nenhum. Não sei se todos que estão aqui agora estiveram na quinta passada, mas houve um problema de conexão, aliás, do celular do Dr. Eduardo. E aí a gente adiou a live para hoje. E ele trocou o aparelho e agora estamos aí, tranquilos, para fazer essa live sobre Pronto. esse assunto tão importante aí. Doutor, nós vamos falar sobre como o corpo se defende de um vírus e daí entrar no coronavírus. É isso que o senhor tinha em mente? É mais ou menos isso. Então, doutor, eu queria começar a bater bola, então, já perguntando o seguinte. É um, é um micro-organismo, micro mesmo, muito pequeno, mas que faz um estrago daqueles na humanidade, hein? O vírus. Então, deixa eu começar explicando o que é um vírus, porque a Isso. maior parte das pessoas não sabe o que é um vírus. O vírus nada tem a ver com bactéria. São micro-organismos, mas completamente diferentes. A bactéria tem uma célula, enquanto que o vírus não tem célula nenhuma. Portanto, o vírus ele é constituído de um material genético embrulhado numa cápsula. Não tem, não é um ser vivo. Ele, na verdade, é um parasita. Ele tem que entrar dentro de uma célula do organismo, do humano, do animal, da planta, para onde ele for destinado. E aí, entrando numa dessas células, só se reproduz dentro da célula e ele só consegue material para isso, roubando, entre aspas, o material da célula. Tá certo? Então ele é um parasita, ele não é um ser vivo, ele vai e arrebenta tudo e vai até uma célula e quando ele chega dentro da célula se reproduz, forma um montão de outros vírus e vai formando cada vez mais vírus até o momento em que ele estoura essa célula. Estourando essa célula sai mais vírus para fora que vão contaminar outras células. Tá certo? Tem vírus eles têm uma sintonia, digamos assim, com certas células do organismo. Então tem
Primeiro que tem vírus que são só de plantas, tem vírus que são só de animais, e tem vírus que são de animais e de gente também, de ser humano. Então, esses que entram no ser humano, eles têm uma preferência por alguma célula, tá certo? Por exemplo, esse do coronavírus, ele tem uma preferência por células do pulmão. O que ele chega lá? Ele chega lá, ele entra dentro da célula, estoura a célula e vai estourando outras e outras e outras células. Tá certo? Ele só joga o material genético dele dentro da célula, aproveita todo o metabolismo da célula, porque ele não tem nenhum metabolismo, e com o metabolismo da célula, com a maquinária da célula, digamos assim, ele forma novos vírus que vão se disseminando cada vez mais. Tá certo? Então, é esse que é o vírus. Tá Deixa eu perguntar uma coisa pode ser até uma pergunta muito avançada, e se for, deixa para lá a resposta. Mas eu fiquei curioso o seguinte: se o vírus nem ser vivo ele é como é que o senhor falou? Parasita. Ele tem uma coisa genética? Como é que... Ele é um RNA, que é uma proteína que dá as características da formação da musculatura. Esse, especialmente o coronavírus, é um RNA. Existe o RNA, existe o DNA. O RNA que vem do DNA, o DNA são as proteínas que vão carregar que vão carregar os caracteres genéticos das coisas. E o RNA então, tá ali. O DNA ele vai carregar as informações para a formação da musculatura. Então, é diferente. Daí, doutor, veja só. O coronavírus, só explicar só mais uma coisa. Claro, o coronavírus, senão não vai entender. Então, tem o material genético, tem uma cápsula de gordura e alguns poucos vírus têm ainda um outro invólucro que chama-se envelope, que é o que envelopa esse vírus. O coronavírus tem isso. Então, ele tem, além da cápsula, além do material genético, ele tem um envelope que vem da própria célula que ele está. Ele pega dessa célula como se cobrisse ele. Entendi. Tá certo? Entendi. E isso faz com que, por exemplo, isso é uma das coisas que faz com que ele depois se dissemine rapidamente e fique muito na pele, por causa disso. E quando o sabonete, por isso que a gente manda lavar a mão o tempo todo. Lava a mão o tempo todo para poder matar esse vírus que está na superfície desses envelopes, que estão na pele da gente. Doutor, por que os vírus produzem resultados diferentes no organismo? Se eles são a mesma coisa, se eles são um RNA coberto por uma capa de gordura. Por exemplo, o vírus do Ebola mata de um jeito. O coronavírus mata de outro jeito. Tem vírus da gripe que mata muito pouco em relação a esse corona e tal. Por que os resultados da interação do vírus com o corpo humano são diferentes? É uma resposta muito profunda essa, ou dá para explicar? Não, eles têm uns sensores, cada vírus tem uns sensores que dirigem eles para algum tipo de célula do corpo. Tá certo? Por exemplo, um exemplo bem bom é do HIV. O vírus do HIV, por que ele era um vírus que mudou toda a teoria sobre os vírus? Porque os vírus, eles não invadem e não destroem as células de defesa do corpo. Só que o HIV é o único vírus que tem uma capacidade de entrar dentro do linfócito, que é uma célula de defesa, e ele arrebenta com essa célula de defesa. Por isso, a defesa vai embora.
Ele acaba com a defesa do organismo. Ele, ele entra dentro do soldado mesmo, daquele. Ele entra dentro, exatamente, ele entra dentro do soldado. Outros vírus, como por exemplo o coronavírus, eles têm uma sintonia, digamos assim, ele vai direto para as células do pulmão, ou se achava que é só para as células do pulmão. Tá certo? O que ele faz lá? Ele destrói a célula do pulmão e aí dá essa sensação de falta de ar e tal. Mas ele não vai só para a célula. Hoje se sabe que ele, na verdade, ele vai para outras células também. Ele vai para células nervosas e cerebrais, do sistema nervoso. Por isso que as pessoas, destruindo essas células, por isso que as pessoas perdem o olfato, que depois recupera. Ou altera o gosto na boca. Não tem nada com digestivo, é uma coisa neurológica. Como ele também vai para as células do cérebro, ele dá confusão mental. É comum, Nossa. né? Você vê a confusão mental de pacientes. Por outro lado, ele também vai para a célula do coração e dá cardiopatia. Por outro lado, ele também vai para as células do rim e destrói as células do rim, acabando dando problemas renais, insuficiência renal. Então, o coronavírus ele provoca uma coisa geral no organismo, não é só no pulmão. É que o pulmão é que ficou mais visível, e todo mundo fica muito impressionado com os tubos, com a intubação e tudo isso. Ô, doutor, por que Mas que eu. ele Ah, vai lá e destrói. Quer dizer, só reforçar essa ideia. Ele é uma toxina. Ele é um parasita. O vírus é um parasita, uma toxina. O que ele faz? Ele vai lá e destrói células. É por isso que ele acaba mexendo. Aliás, esqueci de dizer também que o coronavírus também destrói as células dos vasos sanguíneos. Por isso que destrói uma das camadas e por isso que dá sangramentos. No ébola, ele vai mais para a parte de sangue e acaba destruindo células que dão hemorragias violentas. Não é o único vírus que dá isso, mas ele é um vírus que se caracteriza por sangramentos violentos. e o vírus da varíola dá bolha, né? Muitas bolhas. Sim, isso é uma reação já do organismo. Né? Então, a noção que tem que ficar, antes de entrar em outras coisas, é que assim, não é um ser vivo. Em primeiro lugar, não é um ser vivo. Em segundo lugar, é uma toxina. Em terceiro lugar, ele não tem metabolismo, ele só vive dentro da célula. Quando ele chega, ele é um parasita, portanto. Ele chega lá, se apodera de todo o mecanismo da célula, joga seu material genético e de um vírus que está lá dentro da célula, daqui a pouco tem 1 trilhão de vírus. E que arrebenta essa célula e vão procurar outra. Então, o problema do vírus é que ele vai destruindo todas as células. É isso que acontece. O doutor, essa quantidade de vírus, ela pode influenciar na gravidade de uma doença provocada por um vírus? Então, tudo depende da imunidade, do sistema imunológico da pessoa, tá certo? O ser humano, ele se defende contra esses micro-organismos e se defende contra todas as proteínas que ele detecta como estranhas ao corpo, certo? Tudo que é estranho ao corpo tem um sistema todo que fala, olha, esse daqui não pertence ao corpo, então temos que chamar os soldados aí para destruir isso. A primeira fase da coisa são as coisas elementares. Por exemplo, a pele é uma defesa do organismo contra corpos estranhos, que se inclui o vírus, a bactéria. Tal. Uhum. A pele não deixa entrar lá dentro. Tá certo? Por isso que as pessoas, quando têm problemas de pele, muitas vezes são barreiras que o organismo faz para o bicho. Bicho não é o caso, porque o vírus não existe.
bicho. Entre aspas. Para os micro-organismos não entrarem, ou para as substâncias estranhas não entrarem. Da mesma forma que se entrar no nariz, você espirra, que é uma outra forma de defesa, que é para jogar para fora ou não deixar entrar. Entendi. Ou você vomita, ou você tem evacuações líquidas, tem diarreia, tudo numa tentativa de liquidar, de defender o corpo. Esse é o mais elementar das defesas corpóreas, tá certo? É a primeira coisa, ou quando entra alguma coisa no seu olho, que você coça o olho para tentar tirar, não deixar entrar, tá certo? Então, essas são as defesas mais elementares que tem. O que isso justifica que toda hora você tem que lavar a mão com esses vírus, porque como eles são envelopados e eles ficam na pele, você ajuda a pele a não deixar entrar o vírus, tá certo? Entendi. Que, na verdade, entra pelo nariz e pela boca. Entendi. Né? Então, isso é uma das coisas. A segunda, a defesa do corpo, é quando ele já entra, consegue entrar dentro do corpo, tem as células de defesa. Aí tem os linfócitos, tem os neutrófilos, tem uma série de células, é uma coisa complicada, porque são muitos mecanismos, de destruir esses vírus e essas bactérias. Congelou, viu, doutor? Acho que o senhor saiu de perto do modem. Não, estou no mesmo lugar que eu estava. E está congelando. Tava bom, agora está meio congelando. O senhor saiu de perto do modem? Outro lugar. Aqui, assim. E... Acho melhor ficar perto do modem, viu? Então, peraí. Deixa eu ir falando enquanto vai indo. Então é o seguinte, Tá o vírus, o corpo, quando já entra dentro, essas células, elas começam a entrar em ação. Como que é a ação que elas fazem? Elas comem os bichos, elas comem são células que são fagócitos, eles vão lá Fazem e a comem. fagocitose que a gente aprendeu no colegial. Isso. Ele vai lá e é um mecanismo de defesa. Ele destrói, comendo. Essas células vão lá e destrói. Outro jeito do corpo defender é com febre. Né? Essa febre que a gente fica baixando, é que na verdade é uma defesa, porque o vírus não aguenta temperaturas altas. Passou de 37 e pouquinho, o vírus não aguenta. Então por morre. que a gente toma remédio para baixar a febre? Porque os médicos são burros. Porque as pessoas são burras. Porque não é assim, que é uma defesa do organismo. Quando chega em 40, 40 e poucos graus, as pessoas ficam incomodadas, claro. E aí se baixa a febre. Mas aí é outra história, porque na alopatia não precisa de defesa do corpo, porque o remédio mesmo age. Então não precisa ter o desconforto. Entendi. Mas, de qualquer jeito, precisa ficar esse sentido de que a febre ela destrói os vírus, em especial, e as bactérias. Então, é sempre uma coisa que não deve ficar baixando. Então, você vê, a gente tem um conhecido que é o professor Fernando Facini, que é um terapeuta, que já tinha falado isso para mim, e realmente eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça. Ele havia dito que febre não se abaixa, porque a febre é uma defesa. E agora o senhor está confirmando isso. Tanto é uma defesa que quando você pega bactérias, por exemplo, da urina, que dão infecção urinária, se você colocar para ela crescer, ela tem que ser esquentada, as placas têm que ser esquentadas. Mas se passar de 37 alguma coisinha, elas morrem. Entendeu? Elas se desenvolvem numa temperatura em torno de 37, 37. Então esse vírus aí, ele não suporta uma temperatura de 40 graus? Não suporta. Não suporta. Por isso que é mais difícil um vírus se propagar no calor?
Teoricamente sim, Hum. é mais difícil. Isso é muito interessante. E esse é um vírus, o coronavírus eu vou falar daqui a pouco, mas ele tem uma característica de que ele é um vírus que age bem em frio e umidade. Né? Que é por isso que ele começou lá na China, naquele lugar onde é úmido e frio. Agora, dizem Tem que outras defesas. Oi, dizem diga. que o coronavírus ele veio, como todo vírus, de um animal. É verdade que os animais os vírus eles se originam na natureza, passam para animais e aí alguns vêm para a espécie humana. É isso mesmo, doutor? Então, deixa eu só completar o que eu estava falando, Sim, senão vai sim, ficar meio claro. assim. Então, primeira etapa da defesa do corpo: pele, espirro, Tá. tosse, secreções que saem, vômitos, diarreia, todo o corpo se defendendo, ou urina muito. Bom, segunda defesa do corpo, as células que estão dentro do corpo e que ficam atentas e que vão lá e tentam isolar, o que elas fazem? Elas tentam isolar o máximo possível e formar barreiras. Muitas dessas células de defesa, elas jogam certas secreções que e fazem a bactéria, o vírus, ficar sem poder se mexer. Hum. Né? Tá certo? Essa é a segunda etapa. Na terceira etapa, quando está ruim mesmo, o corpo às vezes até prefere perder uma partezinha do corpo em benefício para eliminar o germe, tá certo? E o vírus também. Então pode, por exemplo, às vezes infecções muito graves, pode ter uma necrose em algum ponto que na verdade é uma coisa ruim, não estou dizendo que é bom de jeito nenhum, mas é uma defesa do corpo. No coronavírus, o que acontece? No pulmão, ela vai lá e o vírus começa a destruir o pulmão. Quando ele começa a destruir o pulmão reage. Como é que ele reage? Como é que o corpo reage? Tentando englobar esses vírus, formando barreiras para ele não crescer. São as fibroses. Hum. Essas fibroses que estão dentro do pulmão são para defesa e que atrapalham, acabam até matando o indivíduo, porque se fizer muita fibrose, o pulmão não vai não vai respirar, mas na verdade é uma defesa do organismo, que nem sempre é benigno. Então, por isso que eu li Então, recentemente que uma médica disse que, no caso do paciente com síndrome respiratória aguda, não sei se esse é o nome correto, o pulmão fica duro. Na verdade, não fica duro, mas ele fica exatamente. repleto de fibroses. Ele vai fibrosando, que é uma defesa, uma forma de defesa do organismo, mas que não é. Ele tenta de qualquer jeito deter o vírus, mas ele acaba prejudicando a própria pessoa, porque o pulmão vai ficando cada vez menor para respirar. Tá certo? Por isso que tem que se colocar o tubo, porque chega num ponto em que não tem como respirar sem um aparelho. Né? O aparelho é um pulmão artificial, na verdade. Né? Então, quer dizer, e esse vírus da coronavírus é um vírus que se propaga muito rapidamente, mas ele não deixa de ser muito frágil. Né? Com qualquer sabonete que passa, ele vai embora. Mas ele é rápido, você tem que fazer tudo rápido. E parece que em certas superfícies ele chega a ficar muitos dias. Hum. Ele sobrevive muitos dias. Alguns falam em 5, 7, 9 dias ele sobrevive. Né? Quer ver? Então, essa coisa de toxina, quer dizer, ele está intoxicando. O que o coronavírus faz? Ele intoxica o organismo. O organismo fica todo intoxicado. Aí começa os sinais de intoxicação, que é fraqueza, dor de cabeça, vômitos. Começa, muitas vezes, a maioria das vezes, começa com diarreia e vômito. O que é diarreia e vômito? Tentando limpar o corpo para mandar esses vírus embora. Nem sempre consegue. Né? E ele é um vírus ele penetra muito rápido.
E ele faz o que todos os vírus fazem, ele vai lá e destrói a célula, ele é um destruidor, tá certo? Agora, respondendo a sua pergunta, tem vírus que são de animais, e tem vírus que são só de animais, outros de plantas, outros de fungos, e tem outros que atingem só os humanos. Sim. Esse vírus daí, ele vem de animais selvagens, tá certo? Ele é um vírus que veio do morcego, que é um animal selvagem. Né? E ele é uma toxina do organismo de animal selvagem, né? E no caso Uma toxina do organismo do morcego, no caso. do morcego. O morcego era uma toxina que estava lá no morcego, não é possível, e que escapou e foi, tá certo? Como que ele escapou? Ele escapou porque comeram o morcego. E comeram a carne do morcego e estava o vírus lá, o vírus entrou dentro do organismo, ganhou essa possibilidade, chegou lá, começou, é uma toxina, ele começa a destruir tudo. Né? E essa toxina não se consegue, antibiótico nenhum mata o vírus. Né? E esse é um grande problema. Tem que ser um antiviral, mas os antivirais, se chegou na H1N1, fez o antiviral, mas são muito específicos para cada bicho e até agora ninguém conseguiu fazer para o coronavírus. Né? Outra particularidade dos vírus é que eles sofrem mutações muito rápidas. Rápidas. Então, quando você combate um, já vem outro tipo de vírus, como se ele estivesse mudando. Ele fala, bom, esse tipo daqui a pouco você está combatendo o tipo A, mas daqui a pouco já é o tipo B. E assim vai sempre mudando. É por isso que no caso da hepatite C, por exemplo, tem vírus 1A, 1B, 1C, 1D e 1E. Esses são os vários tipos, né? Isso mesmo. Todos os vírus têm. Mas eles têm uma capacidade grande de mutação. Eles vão cada vez se transformando em outro tipo de vírus. Vão mudando, porque como eles se reproduzem toda hora dentro das células, né? Então acontece isso. O senhor falou de sobrevivência, olha aqui, ó. Em aço inoxidável, o coronavírus dura 3 dias, sobrevive 3 dias. No plástico, 3 dias também. No papelão, 1 dia. No cobre, 4 horas. E na poeira, entre 40 minutos a 2 horas e meia. A fonte é o New England Journal of Medicine. Ou seja, então é confiável. Impressionante isso, hein? Ele fica no... Por isso que se você limpar a casa, por exemplo, limpar a casa, ter uma limpeza constante, você diminui a possibilidade do vírus. Tá certo? Se você lava as mãos, você deixa a pele melhor para ela evitar que o vírus entre. Tá certo? Por outro lado também, se você lavar toda hora a mão, você tira o vírus que de repente você passa no nariz ou na boca e ele entra. Né? Pelo olho também ele entra, pelo olho, pelo nariz e pela boca. Agora estão falando que ele talvez venha pelas fezes também, mas as fezes vão pela sujeira. Estavam estudando o esgoto, né? A parte você tem muita coisa que você pode fazer que não são, que é o que a gente chama de barreiras contra o vírus, tá certo? Não é que é uma vacina que se você fizer isso não vai ter o coronavírus, não é assim. Mas você pode fazer barreiras contra o vírus. Uma barreira é limpar tudo. Quanto mais você limpa, melhor. Tá certo? Uma outra barreira é ventilar tudo, por causa que a ventilação também atrapalha a vida dele. Então, esses lugares fechados, né? Essa mania que as pessoas têm de fechar tudo, de não deixar já é ruim. Uma terceira coisa que você pode fazer é você hidratar. A hidratação é fundamental. Ah, é? Tá certo? Quando você está bem hidratado,
né? Isso faz com que você tenha mais, você facilita as defesas do corpo, né? Por A quê, doutor? desidratação, porque a água é 90, você praticamente é água. O corpo praticamente é água. Tem muita água dentro do corpo, tá certo? Todos os órgãos têm muita água. Então você repõe essa água e vai fazendo com que as células funcionem, de defesa funcionem melhor, né? Hum. Elas ficam mais num ambiente melhor para se desenvolver. Uma outra coisa é a alimentação. Você tem que ter uma alimentação decente. Porque se você não tem uma alimentação decente, você está prejudicando o corpo. O corpo tem mais trabalho. E tendo mais trabalho, você tem menos possibilidade de reagir às coisas. Aí você pode ter diabetes, que cada vez tem mais. A Ah, eu ia diabetes é uma perguntar coisa isso. Eu ia perguntar bastante. isso. É. Por que que diabetes é tão ruim para quem pega, por exemplo, corona? O que que o açúcar no sangue Não, não faz? é para quem pega, é assim, o diabetes, ele deprime o corpo, ele deprime toda a imunologia do corpo. É muito Ah, frequente ver infecção em diabéticos, porque todo o ah, sistema imunitário fica alterado. entendi. E aí o Entendi. coronavírus entra no rolo, né? Mas não é Entendi. só diabetes. Entendi. Uma coisa que não se está dando atenção, que eu acho pessoalmente, é o estresse, né? O estresse cai, é literal, é super estudado isso, cai a imunidade. Caindo a imunidade, essas defesas todas que eu falei, principalmente de células, elas diminuem, porque os hormônios mudam e acabam caindo a imunidade, essas células ficam em menor número, e aí as pessoas ficam doentes. Então, eu acho pessoalmente que uma das coisas que facilita muito, não é a única, obviamente, mas uma das que facilita muito a entrada do vírus é o próprio estresse. A pessoa fica estressada, cai a imunidade, isso daí não é eu que inventei, tá, é mais do que provado, Uhum. tá certo? Os hormônios e a parte neurológica ficam alterados do estresse, e aí facilita a entrada de germes, que no caso, no momento, é o coronavírus, tá certo? É muito fácil de ver isso, né? Porque quantas vezes você tem alguém que conhecido que, puta, trabalhou pra caramba, está num puto estresse, está com problemas familiares, não sei o quê, pumba, tem uma gripe. É um vírus que entrou lá. Como é que ele entrou? Entrou porque estava a porta aberta. E aí, quando abre a porta, o vírus não pensa duas vezes, porque ele vai intoxicando as células. Interessante isso. Então, assim, metabo- eh, o, e a diabetes, o câncer, todas as doenças autoimunes, elas fazem com que caia a defesa do organismo. E a pressão E alta? aí, a pressão alta faz parte do estresse, né? O estresse Mas provoca por que que pressão ela alta. também é um fator de risco altíssimo no caso da Covid-19? Não, mas ela nunca vem sozinha, né? A pressão alta não é uma coisa assim, solta no mundo. O Tá, cara tem pressão alta. entendi, O cara tem pressão alta porque ele tem outras coisas juntas. entendi. Ela não sobe por acaso, a não ser que tenha uma doença, sei lá, uma válvula que entupiu, que aí fez subir, ou tem uma, enfim, tem uma série de coisas, mas a maioria das vezes são as chamadas, a grande maioria das pressões altas são as chamadas pressões altas essenciais, que não tem, que a causa é justamente o estresse, a vida difícil que leva, uma alimentação, né? Ou a má hidratação, essas coisas que a gente não dá bola, né? Que a gente acha que é bobagem, são coisas fundamentais. Né? Interessante. Hidratar é importantíssimo, se alimentar direito. O que é se alimentar direito? O cara pode até ser gordo, mas ele tem que se alimentar direito. O que é se alimentar direito?
é não comer comida ultraprocessada. O que que é comida ultraprocessada? É aquela que está cheia de, condi- de produtos químicos que são estranhos ao corpo, que entram dentro do corpo e tá certo? E também, outra coisa que eu queria falar é que, assim, muitas viroses, a gente, por exemplo, sarampo, catapora, rubéola, essas doenças todas infantis, elas têm elas são importantes para as crianças. Porque o que que acontecia numa geração como a minha? Eu mesmo me lembro de ter tido catapora, Eu também. sarampo, Rubéola, tive são rubéola. rubéola, exatamente, rubéola. Cachumba, eu São, tive cachumba. Eu lembro que minha mãe não deixava eu levantar, porque senão o caroço ia lá para baixo. é, pois é, esses vírus, eles vão lá e dão essas doenças infantis, É. mas elas têm uma razão de ser. Essas doenças, elas preparam o corpo para deixar em alerta os anticorpos para doenças mais graves. Como hoje a gente está vacinando tudo que é coisa, né? Então acaba caindo a resistência. E esse é outro problema, porque precisava ter catapora, precisava ter rubéola. Eu mesmo tive tudo isso aí, ainda tive uma hepatite, uma hepatite chata, que eu fiquei um mês lá, eu lembro que eu fiquei, não se toma nada, é uma coisa benigna, né? Claro que se é uma criança desnutrida, aí é muito É. grave. Né? Nós vivemos em Brasis diferentes, né? São vários países dentro de um país. sim, 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 sim. É o problema. Aí vacina disso, vacina daquilo, vacina daquilo, vacina daquilo. Essas doenças não atingem as pessoas, o organismo não aprende a reagir. Né? E é outro fator que diminui sensivelmente a resistência é o excesso de remédio. Esse é um problema grande, porque o brasileiro tem mania de tomar, é só uma aspirinazinha. Como assim só uma aspirinazinha? Não, esse caso daqui é bom tomar um antibiótico. Como tomar um antibiótico? Às vezes não tem indicação nenhuma, a maioria das vezes não tem indicação nenhuma. Né? Esse excesso de remédio tem toda essa propaganda e tal, É. E como, forte na TV, os artistas falando que são ótimos remédios, não sei o quê. é. Cortisona. Então, o que se toma de cortisona? Só que a cortisona baixa violentamente a resistência, né? A imunidade. A cortisona é usada em transplante para não ter resistência, né? Para não ter. O doutor, Então, esse excesso todo vai fazendo com que. eu, 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 eu preciso interromper o senhor porque eu preciso fazer várias perguntas ainda e a gente só tem 20 minutos. Então, pronto. Deixa eu perguntar, por que que o coronavírus, agora vamos entrar no corona de vez, por que que o coronavírus, para cada 80 pessoas de 100, ele não faz nada? Como é que pode um vírus entrar e não fazer nada? Não dá Dois. sintoma? Coisa? Então, eu tive vários desses pacientes que não tiveram nada. É que, Mas é que a imunidade, porque o corpo ele sabe se defender. Ele vai lá e acaba com o vírus. Tá certo? A maioria dos vírus é isso que eu estava falando. Uma boa parte dessas coisas em viroses infantis foi embora sozinho, não precisa fazer nada. porque eu estava vendo a estatística de cada 100, 80 não acontece nada. São os assintomáticos e tal. Aí Né? tem dos 20 que sobram, me parece que 10. Não. Os 20 que sobram serão internados, de moderado a grave. Desses 20, 10 vão para a UTI. E 5 morrem da UTI. 5 voltam. Daí eu fiquei me perguntando o que leva alguém a realmente não ter nada diante de um vírus que já matou quase 17 mil brasileiros, entendeu? Então é o sistema imunológico mesmo.
Claro, é um sistema imunológico. São pessoas que têm um bom sistema imunológico. Entendi, Porque o corpo se defende, o corpo não é fraco assim, tá entendi. certo? O corpo tem toda uma defesa, mas pessoas que comem adequadamente, que Hum, bebem água, que não tomam remédio, que fazem esportes, que andam, que tem, e que principalmente que não são muito estressados, elas costumam ter uma imunidade melhor, tá certo? Costumam ter uma imunidade suficiente para se defender do vírus, que é o que seria o normal. O normal não é, o normal é isso, que 80% não é um vírus fraquinho. Então as pessoas têm condições de resolver. Agora, tem algumas pessoas que têm imunidade muito baixa, e quem que tem imunidade baixa? Os que são todas essas doenças que eu falei, uhum, e também as pessoas que estão tomando imunossupressores, porque tem uhum. câncer, porque tem não sei o quê, e também as pessoas mais velhas, como eu, assim, que a gente fica mais. O corpo é mais lento, Hum. as células são mais envelhecidas, não respondem naquela velocidade. Ah, entendi, O normal, de uma boa parte dos vírus, não precisa fazer nada. Né? entendi. Uma boa parte. Eu vi em algum lugar aí que, mas acho que essa informação é mais ou menos, mas que tinha 3.700 tipos de vírus, mas eu acho que tem muito mais do que Hum. isso. Né? 3.700, caramba! Esse é o que eu li, mas eu Uhum. não confiei muito nessa informação, não. Ô, doutor, deixa eu Eu entrar acho num que assunto engraçado aqui, para dizer o mínimo, né? Não é engraçado, mas vamos colocar que é engraçado. O, uma, uma celeuma, uma coisa assim, que só no Brasil mesmo, jabuticaba, em torno da cloroquina. Não tem nada ainda confirmado de nada, nada vezes nada igual a nada. Eu li outro dia uma matéria de uma médica dizendo que está usando heparina, que é um anticoagulante, porque a Covid-19 não é uma gripe, é uma doença trombótica, que gera trombose, coágulos, etc. e tal. Negócio de cloroquina e tal, tudo bobagem? não, o anticoagulante que estão usando tem toda a razão de usar, Hum. porque como esse vírus vai destrói as células dos vasos sanguíneos lá por dentro, o Destrói o endotélio, a gente epitélio, chama. Não, endotélio, é o porque é endotélio, dentro. desculpa, endotélio, isso. Endotélio. Parte de dentro, né? Então, como destrói, com o anticoagulante você consegue controlar. Se não formam trombos Hum, que vão para o pulmão, que é uma das causas de complicação dos pulmões. Tá entendi. certo? Então, usar anticoagulante tem uma ideia interessante, né? Da Uhum. mesma forma que se associa na alopatia, está se associando com cortisona, porque é um Isso. anti-inflamatório. Porque o, Porque tal de, o médico inflama. chamado Calil, Roberto Calil, disse que tomou, né? Corticoide. Ele tomou porque isso faz parte ele estava lá no Sírio-Libanês, que ele é um dos Isso. chefes lá, e ele tomou porque isso faz parte da conduta deles, tá certo? Hum. Agora, a cloroquina, que eu não tenho experiência nenhuma, tudo Uhum. que eu sei da cloroquina é muito pouco, mas é um medicamento que, assim, é altamente tóxico, ele pega, ele dá muita arritmia cardíaca e ele destrói células do rim. Então, ele é extremamente grave e não pode ser usado, essa briga, porque ele não pode ser usado de forma nenhuma do jeito que se quer, de mandar, como alguns centros médicos estão mandando para os pacientes em casa. O cara não pode tomar isso em casa. Isso daí é uma droga que, se for usada, seria usada quando não tem outra coisa para fazer, né? Quando o cara já está muito próximo da morte. E isso sob extrema vigilância, porque ele é tóxico para o coração, ele é tóxico para os rins, tá certo? Diz que a E às cloroquina vezes também pode até cegar, né, doutor? Deixar cega a pessoa. olha, isso eu já não sei. É, eu li a bula Agora, dela.
Parece que tem sim. É muito perigosa. Já para malária, que é um remédio de malária, já era perigoso. Entendeu? Que se usa com muito cuidado, se usa para doenças reumáticas com muito cuidado. Né? É muito complicado usar. E na medicina tem um problema muito sério, porque assim, você cura a pessoa, ela fica viva, sai, mas você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Pode ser que o remédio o destrua e daqui vai aparecer a consequência daqui a algum tempo. Entendi. Entendeu? Então, você não tem esse... Ela é O, perigosa. o senhor conhece o interferon? Sim, a interferon faz parte da... Sim, conheço. Antigamente, acho que coisa de 6 anos atrás, 5 anos, ele era utilizado no tratamento de hepatite C. Uhum, Interferon com ribavirina. uhum. Eu descobri em 2011 que eu tinha hepatite C. Então, eu tive que fazer o tratamento. Para usar o interferon, você tem que assinar um termo, que é a mesma coisa da cloroquina. Para usar a cloroquina, você tem que assinar um termo. Se você estiver morto ali, entubado, um parente seu tem que se responsabilizar. No caso do interferon, eu assinei. Em 4 semanas, eu fiquei surdo do ouvido esquerdo. Uhum. Eu perdi totalmente a audição do ouvido esquerdo. Totalmente. Zero. A minha audiometria é impressionante. No ouvido direito está 100%, e no ouvido esquerdo está zero. Depois, o médico entrou com um medicamento, tratamento de emergência, eles chamam, que foi corticoide, tudo que o senhor pensar. E aí voltou. Voltou a minha audição. A única sequela que eu tenho é um zumbido 24 horas por dia. Eu já me acostumei, eu nem lembro que ele existe. Mas é um medicamento feito para sarar. E outra coisa, na 4ª semana aconteceu isso, o infectologista mandou cortar para o tratamento, parei tudo. Depois de 4 meses fiz o PCR para detectar carga viral, indetectável. Passou 2 anos, fiz de novo, indetectável. Ano passado fiz de novo, indetectável. Meu corpo matou o vírus em 4 semanas. Uhum. Normal é 48 semanas, um ano. Sim. Então, o senhor falou da cloroquina, tudo que envolve ela, e eu acho, nem vou perguntar porque eu já sei a resposta. A gente usa alguns remédios que são muito perigosos e podem dar outros problemas, né? Eu vou contar aqui rapidamente uma história. Rápido. Eu sou, de formação, sou pediatra. A garamicina é um antibiótico. Já ouvi falar, garamicina. Travou, doutor? Travou. Acho melhor, eu vou tirar o senhor, aí o senhor volta já imediatamente para a gente continuar o papo. O senhor estava falando da garamicina. Oh, voltou. Vamos lá. Da garamicina. Isso. Vamos lá. A garamicina, que é a gentamicina, ela era um antibiótico que apareceu naquela época que eu estava terminando a faculdade. E foi assim uma coisa maravilhosa, porque era o grande remédio para a septicemia. Né? Para bactéria é um outro assunto. Porém, a garamicina, então, se usou muito a garamicina, até que se descobriu que ela dava surdez. Tem muita criança, agora não mais, mas teve muita criança, inclusive eu vi muita criança que ficou com surdez por causa da garamicina. Meu Deus. Isso com um remédio que foi testado, que foi submetido a todas essas coisas. É muito Tá sério. certo? É muito A sério. garamicina foi um escândalo, digamos assim. Até hoje ela é usada, mas em outras doses, com outras possibilidades diferentes. Então, assim, esse é um exemplo típico de como a gente não brinca com o remédio. A cloroquina
Primeiro que saíram estudos agora mostrando que ela não funciona nem um pouco para o coronavírus. E são estudos americanos muito bem feitos. Segundo lugar, que não tem estudos padronizados. Não tem estudos como devem ser feitos de estatístico e tudo. E não tem a experiência médica que vem. Então, assim, é uma coisa que é perigosa. Tá certo? Se o cara quer. Tá, mas é muito perigosa. Não é para fazer assim. Né? Aí não foi só. Eu me lembro muito da garamicina porque eu vi isso. Né? Mas eu me lembro também de sedativos que foram usados em mulheres grávidas e que foi apregoado, foi vendido como uma coisa que era A ótima para talidomida, né? O senhor está falando da talidomida. redomida. Nasceu um monte de criança, que eu vi Tem criança braço, né? mal formada por talidomida. Então a gente não brinca com as coisas. É. Né? Agora, a cloroquina está sendo incentivada grandemente pelo governo federal para uso, sem nenhum tipo de orientação médica. Mas você Então, vê que hoje, por exemplo, você vê como são os interesses da indústria farmacêutica. Todo mundo sabe que a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais corruptas que existe. eu não Né? sabia não. É mesmo, né? Sim. Você sabe que Ô, louco. sempre fala que as indústrias mais as terríveis, a primeira é a do petróleo, a segunda da indústria farmacêutica, que vende qualquer coisa e, bom, tem interesses enormes, gigantescos aí. Porque, em primeiro lugar, que está no jornal de hoje. A cloroquina, a matéria-prima dela é comprada na Índia. Já subiu 6 vezes o Eu vi. preço. Está na Folha de São Paulo Eu de vi. hoje. Tá certo? Eles querem dar cloroquina no SUS. Ela é barata. Mas imagina dar para o SUS inteirinho, no Brasil inteirinho, quantos pacientes, quanto que isso vai render. O Exército, a farmácia do Exército, ela faz a cloroquina. Só que é uma quantidade muito pequena. Quem faz mesmo a cloroquina é uma empresa, é uma das irmãs aí da indústria farmacêutica, um desses grandes complexos suíços de remédio. Entendeu? Quer dizer, imagina o quanto que eles estão calculando que eles vão ganhar. Então, aqui a gente tem muito isso daí. A gente tem muito esse. E remédios que eram muito baratos, por exemplo, os anticoagulantes são muito baratos. Né? Não tem. Eles deixam de fabricar porque o preço é baixo. Entendeu? Então, assim, tem uma guerra aí econômica gigantesca, que eu não sei direito qual é o interesse, mas tenho certeza absoluta que grandes interesses têm. Aí o que se fala? Eu já vi gente falando, não, mas os remédios novos que estão sendo descobertos, que podem servir aí, que são outros tipos de terapia, não sei o quê, são absurdamente caros. São, devem ser super caros. Tem que fazer o que se fez aqui no AIDS, que simplesmente se tirou a patente e não paga patente por esses remédios. E aí eles não são tão caros assim, porque o que é caro é a patente do remédio. Né? O Brasil quebrou as patentes dos remédios do AIDS na época do AIDS. E na época o ministro da Saúde era o José Serra, não era? Era o José Serra que teve peito de cortar Então, o meu pai médico, né? Meu pai já falecido, mas era médico. Ele dizia que o melhor ministro da Saúde que ele viu não era médico, que era um economista. Justamente São era o dois. Serra. Os melhores ministros que tiveram aqui, primeiro foi o Adib, já teve. Não, o doutor Adib já Foi tem. ninguém. Quer dizer, ele foi enganado e acabou sendo enganado por conta da CPMF e tal, né? Não, ele foi brilhante. Ele reuniu uma equipe, ele sabia que ele não entendia de saúde pública. Ele reuniu uma equipe assim, maravilhosa. Ele é hoje considerado um grande, né, já me faleceu, mas além dele ser um grande cirurgião,
Ele também era um cara que soube fazer as coisas. E o Zé Serra que fez a mesma coisa, porque o Brasil tem equipes maravilhosas de saúde pública, né? Ontem eu ouvi no jornal uma coisa engraçada, né? Porque eu acho que foi na Bolívia, né? Na Bolívia quase não teve coronavírus, é baixíssimo nível de coronavírus, entendeu? E teve algum outro, e é um país subdesenvolvido, então você vê como não precisa de alta tecnologia, né? O doutor, deixa eu falar uma E coisa. algum outro lugar que eu li, só completar isso que eu achei Claro, curioso, né? claro. Eu não me lembro qual foi o país aí, talvez tenha sido a própria Bolívia, que estava em brigas de governo e não tinha um governo. Então, quem tocou toda a campanha lá foi a saúde pública, os funcionários de carreira. Uhum. Não teve interferência política. Também foi um negócio que deu muito certo. Então, é isso, né? Tem que ter Deixa eu falar uma esse... coisa para o senhor. A gente tem só 4 minutos e eu vou fazer uma coisa que eu não estava fazendo mais, mas eu vou fazer, vou abrir uma exceção. Eu vou sair e vou abrir uma nova live, que eu acho que a gente tem mais uns 20 minutos para conversar. Né? O que o senhor bom. acha? Vamos lá? Deixa eu só, antes Vamos? de encerrar, vou ler o que o pessoal escreveu. Ó, Tá o bom. Dinho falou assim: a OMC está querendo colocar a Covid-19 como uma doença endêmica, como o HIV. Devemos nos preocupar com isso? Responde na próxima live, doutor. E Tá. a Patrícia diz o seguinte: meu pai trabalhou anos na indústria farmacêutica e me contava absurdos quando o senhor se refere à questão da corrupção. E o Bruno diz o seguinte: minha madrinha, que precisa tomar cloroquina por causa do lúpus, não está achando mais o remédio na farmácia, justamente por conta desse uso indiscriminado. Eu estou encerrando aqui. Imediatamente eu já volto. Pessoal, se quiser continuar conosco, mais uns 20 minutos, mas eu acho que ainda tem algumas coisinhas para a gente falar da Covid-19, do coronavírus e assuntos relacionados, tá bom? Até daqui 10 segundos.